Na reunião passada, nós falamos sobre relacionamentos amorosos. E é um tema que perturba todo mundo e que uma fala só não esgota o assunto. Hoje eu quero fazer um complemento a respeito do diálogo. Porque o diálogo é a solução das questões de relacionamento. Seja dos amorosos, seja dos familiares, seja dos relacionamentos de uma forma geral. Sem dialogar, o outro não sabe o que você pensa, o que você sente, porque telepatia não faz parte da vida de vocês aqui encarnados. Uma pena. Mas para isso é que eu preciso falar. E quando a gente fala em diálogo, muita gente reage. Ah, mas eu não gosto de briga, eu não gosto de discutir. Mas em momento algum se fala em briga ou discussão. Estamos falando de conversa. E uma conversa, para ela ser produtiva, para ela ter resultado, é preciso que enquanto um fala, o outro escute. E quando o outro falar, quem falou primeiro escute também. Fatalmente, vão escutar coisas, às vezes, indigestas. Mas é importante parar para ouvir o outro. É importante que você saiba o que o outro pensa, como é que o outro sente essa relação com você. Como é que uma situação vai se resolver se vocês não sabem do que estão falando. Um diálogo para a solução de uma situação, ela não é um despejo de queixas, reclamações e mágoas, porque isso põe o outro no defensivo. Quando você vai despejar os seus pesos, você vai falar em tom de acusação. Você vai dizer que aquilo é provocado pelo outro, o que o outro faz com você. E aí o outro já entrou na defensiva, ele já não está mais escutando você, ele já está pensando na reta, na lista dos seus defeitos, para ele poder, na oportunidade dele, também jogar em você. E eu sempre digo que isso é conversa de surdo, né? Onde dois falam, ninguém escuta. Não é produtivo. Antes de propor um diálogo, você precisa primeiro ver se a situação que você quer lidar, ela vale a pena. Porque tem situações que não valem a pena. Tem situações em que você precisa se retirar. Em que você tem que dar um passo atrás e se retirar de sempre. Isso vale para as amizades, para o trabalho, para as relações amorosas e para as relações familiares. Porque, por serem uma família, isso não quer dizer que vocês tenham que ficar colados a vida toda. Tem relacionamentos que são tão difíceis, que são tão pesados, que trouxeram uma carga kármica tão densa, que é preciso se afastar um pouco, amadurecer um pouco, distanciado, para mais à frente tentar uma solução. Mas é pai, é mãe, é filho, não é que eu vou virar as costas. Aquele embate diário, ele é muito improdutivo. Ele reforça as mágoas, ele reforça essa carga kármica, coisas que vocês já viveram em outras vidas e não lembram, mas trazem aquela dificuldade de se relacionar, dificuldade de estar perto, que são provas, marcas que são mais antigas. E às vezes é preciso amadurecer primeiro, para depois tentar ajeitar as coisas. Então, o primeiro passo é pensar se aquela situação vale a pena. Se vale a pena mexer naquilo, ou se não está na hora de sair de cena. Se acharem que vale a pena, se é uma relação que tem estrutura, que tem base, que não está baseada em atração física, em fantasias, em carências, mas em coisas bem mais sólidas, proponha uma conversa, de preferência ao ar livre, porque a natureza ajuda a levar o que não presta embora. Nunca tenham essa conversa no lugar onde dormem,
para não carregar o espaço. Você sabe como vai ser a conversa. Aos casais, nunca façam isso na frente dos filhos, jamais. Tenham amizade com seus filhos, mas não contem suas intimidades para os filhos. Os filhos não têm preparo para entender que a mãe é uma mulher, que o pai é um homem. Então não contem suas intimidades para os seus filhos. Não joguem neles uma carga que eles não vão saber o que fazer. Vão interpretar errado e podem depois se guiar na vida de uma forma equivocada. Resolvam suas coisas como adultos. Me proponham então essa conversa para tentar resolver, para tentar achar um caminho de solução. Já proponha dessa forma para o outro vir desarmado. Saber que a sua intenção é resolver, que a sua intenção não é acusar, não é despejar seu lixo como se o outro fosse uma caçamba. Já avise que é uma conversa para resolver, para se falar de amor. E quando começarem, façam um jogo. Procurem lembrar, e aí para os casais, o que foi que interessou você naquela pessoa. Lembrem de quando se conheceram. O que é que chamou a atenção? O que é que encantou? Depois, no início dessa construção, o que foi que fez ter vontade de erigir uma vida? O que foi que fez ter vontade de seguir adiante do lado, de ter aquela pessoa perto? Façam essa proposta. Vocês podem falar um para o outro, ou podem só pensar, mas primeiro se remetam a isso, antes de abrir a boca. Porque é preciso lembrar do que já foi bom e do que talvez ainda esteja mantendo tudo em pé, para vocês não se convencerem que o desgaste do dia a dia, que acontece com tudo nessa vida, é mais forte, tem mais peso e vale mais do que as qualidades que juntos vocês conseguem valorizar. Às vezes, por uma fase difícil, uma fase financeira, às vezes uma questão de saúde na família, ou enfim, tantas outras situações, acontece um desgaste no relacionamento. Os relacionamentos longos, eles só são longos porque as pessoas aprenderam a superar essas fases. Porque acharam que valia a pena e juntos, amorosamente, superaram a situação. Todo relacionamento longo tem histórias difíceis para contar. Não existe um relacionamento linear que é bom o tempo todo. Com ninguém, nem com os filhos. Então é preciso ajustar aquelas duas almas com experiências diferentes, com criações diferentes e que vão evoluindo ao longo do tempo dentro do relacionamento, vão amadurecendo. Às vezes vão querendo outras coisas. Às vezes no início vocês tinham um horizonte, uma meta a alcançar e que no meio do caminho aquilo mudou. Um cresceu para um lado, outro cresceu para o outro. E isso não impede que continuem juntos, mas é preciso ajustar as metas, é preciso ajustar os sonhos, é preciso ajustar esse querer e permitir crescimento, evolução dentro dessa relação. As pessoas, elas não têm como ser iguais o tempo todo. Não devem ser. A vida é dinâmica e empurra para frente e empurra para a evolução do crescimento. Essa, inclusive, é a grande missão da vida aqui de vocês. É evoluir, crescer, superar as dificuldades e se fortalecer. Então, dentro de uma relação, as pessoas estão crescendo, elas estão evoluindo, elas estão amadurecendo, elas estão lutando. Umas conseguem mais rápido, outras mais lentamente. Os tempos são diferentes e também é preciso que se aceite isso. Não é? Não são gêmeos siameses, não nasceram colados e não são iguais. E não existe duas metades que se completam. Não existe isso. Existem duas laranjas inteiras que podem rolar juntas pela vida. Mas elas não são metades que se completam, onde você não vai conseguir viver ou sobreviver sem a sua metade. Você tem que viver e sobreviver inteiro, por você, fortalecido sobre as suas pernas.
independente do outro. Isso, inclusive, fortalece muito a relação, porque tira a dependência de um pelo outro, que também sobrecarrega, que também sufoca muitos relacionamentos. Então, sejam inteiros, e sejam maduros, e sejam independentes, sejam interessantes para quem está do lado. Cresçam juntos, não importa para que direção. Os quereres podem mudar, e a vontade de ficar junto permanecer. Mas é preciso aceitar a mudança do outro, permitir, e que o outro aceite a sua. Então, antes do diálogo, lembrar por que estamos juntos de verdade. O que é o amálgama que ainda nos mantém unidos. E aí, tirem para o ímpar de quem vai começar e fale amorosamente sobre as suas questões. As suas questões. Não é o que o outro faz em você. Porque o outro não está fazendo nada para você, nem contra você. Ele está vivendo. Você que está se atingindo. Você que está reagindo mal à forma de viver ou falar do outro. São questões suas. Você não gosta que falem assim com você, porque aquilo te lembra como a mãe falava, isso é um problema seu. Isso não é um problema do outro. O outro pode ter compreensão dessa sua dificuldade e aí vocês tentarem ajustar. Mas é um problema seu. Não jogue no parceiro ou na parceira a responsabilidade dos seus problemas familiares, da sua criação, dos seus problemas existenciais. Ele não tem responsabilidade nem para resolver, nem para te fazer feliz, nem para te curar. Isso só você consegue fazer. Mas você pode ter aquele apoio, você pode usar seu parceiro ou sua parceira como um amigo. Mas para isso, é preciso olhar para o que ele tem de bom e deixar um pouco o ranço de lado. Fale sobre como você se sente numa determinada situação que está gerando uma questão entre vocês, sem acusação. Sobre como você se sente. Fale sobre suas fragilidades, sobre suas dificuldades. Fale sobre o seu momento, o que você está vivendo, que questionamentos você traz naquele momento da vida. Passe a bola, escute o outro sem interromper. Deixe o outro trabalhar seu raciocínio. Não fique magoado porque o outro não te vê com perfeição. Porque vocês não são perfeitos. Vocês não são o último biscoito do pacote. Se estão encarnados, tem muita coisa para melhorar. Porque vocês estão na escola. Então tenham sobre si também um olhar mais realista para não exigir do outro uma perfeição que vocês não oferecem. Uma tolerância que vocês não têm muitas vezes. Escute o outro, deixe ele terminar. E com aquele molho todo de informações, amorosamente, pensem, debatam como ajustar aquilo tudo, como ajustar aquele momento. O que pode ser resolvido, onde cada um pode ceder um pouco. Tem coisas que precisam ser eliminadas da vida de vocês, do relacionamento de vocês. Às vezes uma amizade nociva, um comportamento viciado. Mas conversem. Não tenham vergonha ou medo de expor sua fragilidade, sua emoção. Se coloquem verdadeiros, porque vocês querem resolver, porque decidiram que valia a pena. Então vocês têm que ser verdadeiros. Não podem ficar com vergonha, não podem ficar com pudores. É preciso falar do que não está bom, do que não satisfaz, seja o que for. Para você entender como é que o outro está na vida naquele momento, que não é a pessoa com quem você começou a se relacionar, porque o tempo passou e as pessoas vão mudando, e para que o outro saiba como você está se sentindo nesse momento da vida. O que você pensa, o que você questiona, o que você não gosta em você e tem dificuldade, às vezes, de mudar.
tem dificuldade de tomar determinadas atitudes que seriam boas para os dois, peça ajuda. Peça ajuda do seu companheiro, da sua companheira, para esse empurrãozinho. Conversem, se abram. E às vezes aquela conversa não é o suficiente, foi só um primeiro momento, um primeiro passo. Não façam ela muito estendida. Sintam que chegou o momento que já está bom, para não estragar. Vamos parar por aqui, vamos pensar em tudo que foi falado hoje. Vamos marcar um novo encontro fora de casa, para dar seguimento nisso. Vão se sondando ali no dia a dia. Já está bom? Você já digeriu? Já pensou? Tem gente que leva mais tempo para digerir as coisas, outros mais rápido. Vamos respeitar esse tempo. Tem gente que com 2, 3 dias já está com tudo claro na cabeça. Tem gente que precisa de uns 2 meses para isso. E está tudo certo. É o tempo de cada um. Marquem um novo encontro. Façam uma avaliação do que foi falado, do que aconteceu depois. E vão conversando. Sem esse diálogo, não há saída. Não há saída. Isso vale para uma mãe, para um pai, para um filho. Tenham essas conversas com as pessoas que importam para vocês, as pessoas que vocês acham que vale a pena. E amorosamente tentem resolver. Não julguem. O julgamento é uma coisa muito desagradável. E quando você julga o outro, você se coloca degraus acima dele. O outro entende assim. E é assim mesmo. Porque você, na sua arrogância, acha que é tão melhor que pode fazer esse julgamento. E não é verdade. Porque em algumas coisas tem pessoas que se desenvolveram mais, em outras menos, outra mesma coisa. Né? É um jogo de equilíbrio. Ninguém é totalmente evoluído aqui. Né? Tem coisas que desenvolveram mais rápido, é mais fácil. Outros vocês ainda arrastam, com mais dificuldade. E está tudo certo. Vocês estão se exercitando na escola. Vocês não estão formados ainda, só vão se formar quando vocês morrerem. E aí vão receber o aval para voltar para casa. E aí é outra escola. Mas enquanto estiverem aqui encarnados, vocês têm tempo para exercitar, para fazer lição errada, corrigir, tentar de novo fazer outra prova, repetir o ano. São aquelas lições que a vida repete. E repete, até vocês assimilarem onde precisam mudar. Então, se vocês acham que aquele relacionamento, seja qual for, ele vale a pena, vocês precisam se desarmar para conversar. Vocês precisam botar amor na frente da reclamação, da raiva, do desgosto, da frustração. Sem esse caminho, vocês vão continuar batendo cabeça, reclamando todos os dias, alfinetando, falando coisas desagradáveis, ouvindo coisas desagradáveis. E não é uma vida boa. Não é uma situação agradável de viver. Ninguém vive bem o tempo inteiro. Mas dá para se ter paz na maior parte do tempo com uma relação equilibrada. Então se equilibrem e busquem equilibrar os relacionamentos de vocês também. Não adianta buscar no centro um lugar para fazer um trabalho que vai botar em algum lugar, que vai transformar o companheiro ou a companheira numa santa ou num santo. Não existe. Não adianta fazer consulta conosco, ouvir as orientações e continuar fazendo a mesma coisa. E vai continuar acontecendo a mesma coisa. Atitudes iguais, resultados iguais, resultado diferente, atitude diferente. Se a questão é confiança, eu disse na reunião passada, confiança é uma escolha própria. Você não confia em alguém porque a pessoa te passa confiança. Você confia em alguém porque você escolheu confiar. E para se relacionar com alguém, você tem que confiar. Porque a vida de quem não confia no parceiro ou na parceira é um inferno, para os dois. E não faz o menor sentido você abrir sua vida para alguém que você não confia. Talvez seja o caso de dar um passo atrás e se tratar, porque isso é um problema seu.
É uma insegurança sua que é transferida para o outro, vai se tratar, melhora e tenta se relacionar com uma outra pessoa de uma outra maneira. Mas não inferniza a companheira ou a companheira. Porque ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem que pedir permissão para ninguém para fazer o que quiser fazer. Se parte do princípio que as pessoas têm bom senso dentro de um relacionamento, que vocês estão ali é porque querem. Então, partindo disso, relaxa. E vigilância nunca impediu ninguém de trair. Então, isso também é um inferno inútil. Tem que partir do princípio que, até que se prove o contrário, todo mundo é de confiança dentro do relacionamento. E deixa a vida correr. Mas tenham coragem para dialogar. E tenham coragem também para tomar as decisões que precisam, às vezes, ser tomadas. A palestra da reunião passada, logo vai ser postada. Espero que essas duas juntas possam ajudar vocês a se relacionarem melhor, a terem mais clareza do que buscar na vida e dentro de um relacionamento. Deixem as fantasias de lado. Eu estou falando com uma plateia de adultos. Não tem crianças aqui. Não tem você. Então, adultos precisam agir como adultos, não como crianças birrentas, como crianças carentes, como crianças choronas, reclamonas. Precisam agir como adultos. Então, tenham coragem para se conhecer, para saber o que é da vida, como ele falou. É preciso saber o que é. Se não sabem, busquem saber o que vocês de fato querem da vida. Sigam nesse caminho, com o outro e sem o outro. Relaxem mais. Não se levem tão a sério. Porque depois da morte de vocês, muita coisa será lembrada. É um fato. Pensem nos familiares de vocês, mais velhos, que já partiram. O que vocês de fato sabem sobre eles? De verdade. Pensado, sentido, fizeram, nada. E assim será com vocês também, ninguém vai lembrar. Então não se levem tão a sério. Vivam mais tranquilos, mais relaxados. Sejam pessoas agradáveis de conviver. Sejam interessantes para o seu parceiro, para o seu parceiro. Sejam pessoas leves. Que a sua chegada não crie tensão no outro. Que o outro não tenha que pisar em ovos, porque você está por perto, isso é muito desagradável. Relaxem mais, aproveitem a vida, ela passa muito rápido. Ela termina muito rápido. Aliás, ela pode acabar a qualquer momento. Isso sai o dia, né? Então não desperdicem o tempo de vida que vocês têm. Pode ser um dia, um mês, um ano, 10, 30. Não desperdicem com tensões inúteis. Aproveitem as pessoas que vocês gostam enquanto elas estão com vocês. Para depois não ficarem com aquela frase tão banal de só dar valor depois que perde. Não, é porque enquanto tinha, só reclamava. Não lembrava do que era bom. E aí quando se afasta, a chatice do dia a dia também se afasta, aí o que é bom vem à tona. E aí a pessoa vai pensar nas qualidades que aquela pessoa tinha. Então pensem nisso enquanto estão no relacionamento. Para evitar viver isso, de só dar valor depois que perde. Seja perdendo uma separação ou perdendo pela morte. Não percam tempo. Não desperdicem tanta energia e tanto tempo se amofinando com coisas que são inúteis. Que não levam a lugar nenhum. Só machucam, trazem tristeza, tiram a força para viver e todo mundo tem que acordar e trabalhar e dar conta de tanta coisa. É preciso força para isso, é preciso energia para isso, é preciso criatividade para isso. E muitas vezes vocês perdem isso tudo por causa de uma situação que não é uma coisa tão grave, que é uma fantasia dentro da cabeça de vocês, que é um tormento na cabeça de vocês e que não é verdade. Relaxem mais, aproveitem mais a vida, ela é muito boa.
mas ela é rápida. Passa assim. A gente olha para trás e pensa, onde é que eu estava? E já passou esse tempo todo. Tenha uma boa noite e eu desejo de todo o coração para meus irmãos aqui também que vocês saiam daqui hoje mais leves, com material para refletir e, mais importante que tudo, que botem em ação as orientações que a gente passa. Porque não adianta também só ficar acumulando informação e continuar parado no lugar, que isso angustia. Então tentem colocar em prática. E esse exercício do diálogo funciona. Uma boa noite a todos.